Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? A Bíblia Sagrada deixa bem claro que existem 3 coisas que Deus não pode fazer. Acredita-se comumente que Deus pode fazer qualquer coisa, mas o que a Bíblia diz? Primeiro, a Bíblia diz que Deus não pode mentir. Você diz, sim, eu creio que Deus não pode mentir. Isso pode parecer bastante óbvio, ou até mesmo uma resposta capciosa, mas, no entanto, absolutamente verdadeira. Na própria Bíblia, na própria palavra de Deus, a Bíblia, lemos Deus que não pode mentir. Tito capítulo 1, versículo 2. Deus e somente Deus pode fazer esta afirmação. A segunda coisa que Deus não pode fazer é Deus não pode mudar. Claro, você diz, eu creio que Deus não pode mudar. Esta também é uma verdade bastante óbvia. Deus nos diz em sua palavra, eu sou o Senhor, não mudo. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Esta é outra característica que é exclusiva de Deus somente. Terceira coisa, Deus não pode permitir pecadores no céu. Você diz, não tenho tanta certeza sobre isto. Não sei se creio nisto. Você sabe por que sabemos que isto é verdade? Absolutamente verdade? Porque o próprio Deus nos diz. E Deus não pode mentir. E Deus não pode mudar. Então, se Deus disse isso, é verdade. E é verdade para todo sempre. Ele não vai mudar sobre este assunto. Jesus disse, em verdade, ou seja, verdadeiramente, em verdade, eu te digo, se alguém não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Se um homem não nascer da água e do Espírito, ou seja, da palavra de Deus, não pode entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus falou isto a um homem chamado Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 e 5. Você pode razoavelmente questionar a veracidade de tudo o que ouve dos homens, mas o que encontramos na palavra de Deus, a Bíblia, é absolutamente verdadeiro, e verdadeiro para sempre. A própria Bíblia afirma isto. Leia Salmo capítulo 119, versículo 89. Agora, se Deus não pode permitir pecadores no céu, esta é uma notícia muito ruim para todos nós, porque Deus também nos diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Isto pode ser uma verdade difícil de aceitar de si mesmo, mas você deve aceitá-la. Nós devemos aceitá-la. Você pode ter acreditado que era muito bom, mas agora sabe que é um pecador, e pecador não entra no céu. A Bíblia diz que, em 1 João, capítulo 1, versículo 10, se dissermos que não pecamos, fazemos Deus um mentiroso. Mas o que nos interessa saber é se existe uma maneira de chegar ao céu, já que todos nós somos pecadores. Vamos examinar mais das verdadeiras palavras de Deus para nós. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Esta é uma boa notícia. Jesus explica que não há muitas maneiras de chegar ao céu. Há um caminho. E esse caminho é o próprio Jesus, porque somente Ele morreu por nossos pecados. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós, diz Romanos capítulo 5, versículo 8. Novamente sabemos que isto é verdade, porque Deus disse isso e Ele não mente, e Ele não muda.
A palavra de Deus também diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que somos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. A salvação é somente através do Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Deus Filho. Nada e ninguém pode nos salvar, nem você mesmo. Há um incidente registrado na Bíblia onde um homem pergunta: o que devo fazer para ser salvo? A resposta foi: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Atos capítulo 16, versículos 30 e 31. Você pode dizer: mas não tenho que fazer coisa alguma? Deus dá a resposta: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Deus preparou uma salvação tão clara e tão simples. Simplesmente creia na palavra de Deus. Sua palavra é eternamente verdadeira, diz o Salmo, capítulo 119, versículo 160. Você pode saber que é um pecador. Você sabe que não há salvação nas obras. E você sabe que deve crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo. A Bíblia diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. A Bíblia também diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você se arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, então você pode saber que tem a vida eterna. Deus diz, em 1 João capítulo 5, versículo 13, estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. No passado, você pode ter esperado que estivesse indo para o céu, mas agora, através da morte sacrificial de Cristo, você pode ter certeza disto. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, a salvação que você precisa é urgente, porque você não precisa fazer mais nada para ser condenado ao inferno por Deus. É por isso que Deus deu o seu Filho, porque viu você e eu já condenado. Não precisa praticar mais nenhum pecado para você chegar ao estágio de condenado. Você já foi julgado e condenado. O que você precisa, e com urgência, é de um Salvador. Os seus pecados não lhe deixou na UTI. Você não está vegetando na UTI, você já está morto. O que você precisa é de vida. É por isso que nesses versículos que citei, de João capítulo 3, versículos 16, 17, 18, o Senhor Jesus fala de vida, vida eterna. É isto que você precisa. Para você ir para o inferno, fique como está. Para você ir para o céu, você precisa de Cristo. Crer nele, no valor da sua obra, descansar nele. Como você já ouviu neste vídeo, crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Mais nada é preciso. Quero aproveitar e deixar uma palavra para você que não tem certeza ou segurança da sua salvação. Me faço uma pergunta: será que está seguro um homem parado no topo de um penhasco escorregadio? Se ele está constantemente em perigo de cair, então nunca se pode dizer que ele está seguro. Na verdade, ninguém pode estar seguro espiritualmente se perder a salvação por cometer um ato pecaminoso. Ou você acha que vai estar seguro? Em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8, nós lemos o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. É bom notar que a palavra pecado
está no singular a palavra pecado aqui neste versículo, pois João está falando da natureza, da raiz, e não dos frutos, ou seja, os pecados. Ele está falando da natureza caída, a natureza, o pecado, e não os pecados, os seus frutos. Observe também o tempo presente no grego da palavra ter. Ele não diz tive no passado, ele fala no presente, ter. João não está se referindo à vida pecaminosa passada enquanto não convertidos, mas o estado presente em que os crentes ainda têm pecado à natureza. Ninguém chega a um ponto na vida em que está livre do pecado. Não existe tal coisa como um crente vivendo em um estado sem pecado. E, portanto, não será possível para um crente estar seguro, sem perder a salvação, se depender dele estar sem pecado, a natureza. Isto só ocorre na hora da morte ou com a vinda do Senhor Jesus no arrebatamento. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e nunca perecerão, nem ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, versículos 27 e 28. Não há condições observadas neste texto, apenas declarações de fato absoluto. As ovelhas são de Cristo, elas ouvem a sua voz, ele as conhece, elas o seguem. Ele lhes dá a vida eterna, elas nunca perecerão e ninguém as arrancará de sua mão. Ele não diz: se as ovelhas ouvem a minha voz, elas são realmente minhas ovelhas. Ele não diz também: se as ovelhas me seguem, eu lhes darei a vida eterna. Elas não se tornarão suas ovelhas ouvindo sua voz e não recebem a vida eterna seguindo-o. Uma transação ocorreu anteriormente que já as tornou suas ovelhas. O Senhor Jesus disse no versículo 29 que a transação ocorreu quando seu pai deu, note, esta palavra está no passado, as ovelhas a ele. João capítulo 10, versículo 29. Agora que eles ou elas pertencem a Cristo, é de se esperar que as ovelhas façam o que as ovelhas geralmente fazem. Elas conhecem a voz de seu pastor e seguem sua liderança. Elas não seguirão nenhuma outra voz. Ele deixou isto claro nos versículos 4 a 5. As ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, e não seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, ou será salvo, e entrará e sairá e achará pastagens. É uma figura de uma ovelha. João capítulo 10, versículo 9. Alguns defensores da segurança condicional sobre a salvação argumentarão que podemos seguir o Senhor Jesus hoje e seguir outra pessoa amanhã. Se assim for, devemos nos arrepender e começar a seguir o Senhor novamente. O texto argumenta contra esta possibilidade. As ovelhas de Cristo seguem a Ele e somente a Ele. Elas não obedecem nenhuma outra voz. A peregrinação cristã não é tratada em João capítulo 10. As ovelhas de Cristo o seguem. No entanto, nenhuma ovelha faz isto perfeitamente. Por sua própria natureza, as ovelhas vagueiam às vezes. Mas vagar e seguir a voz de outra pessoa são duas coisas bem diferentes. O que acontece quando as ovelhas vagueiam? E se elas não seguirem sua liderança o tempo todo? O que acontece? Se vagueiam e não seguem a sua liderança o tempo todo, elas ainda são propriedades do pastor? Elas ainda são suas ovelhas? Elas ainda estão sob seus cuidados? Sim. Quando elas vagueiam, o pastor realmente as estimula, junto com seu cajado, a seguir na direção certa novamente. Mesmo se elas vagueiam longe, ele vai atrás das ovelhas, porque elas são suas ovelhas. Mas não há nenhuma sugestão neste texto de que podemos vagar e ficar perdidos e necessitados de salvação mais uma vez. Isto implicaria que Cristo é incapaz de manter aqueles sob os seus cuidados.
Poderíamos ter esperado que o Senhor Jesus dissesse no versículo 24, aí de João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Em vez disso, ele disse, eu as conheço. Porque ele está enfatizando a segurança das ovelhas, seu conhecimento delas é mais importante do que seu conhecimento dele, ou seja, o conhecimento dele pelas ovelhas é mais importante do que o conhecimento das ovelhas dele, em relação a ele. Porque Cristo conhece suas ovelhas, ele nos guardará e protegerá. O uso da palavra mão, aqui no texto, na declaração do Senhor, ninguém as arrebatará da minha mão, não está enfatizando tanto uma mão física, de 5 dedos, que envolve o crente, mas sim o fato de que as ovelhas estão sob os seus cuidados e custódia. As ovelhas pertencem a ele. O fato de que ninguém os arrancará de sua mão indica pelo menos 2 coisas. Primeiro, não há ninguém poderoso o suficiente para levar suas ovelhas. Ao contrário do mercenário, dos versículos 12 a 13, é por isso que ele, o Senhor, pode dizer, eles nunca perecerão, ou elas nunca perecerão, no versículo 28. Segundo, as ovelhas nunca se tornarão propriedade de ninguém, mas sempre pertencerão a ele. Os falsos ensinadores geralmente ignoram a ênfase desta passagem na propriedade minhas ovelhas, meu Pai que mas deu elas. E, portanto, perdem detalhes importantes. Além disso, eles costumam argumentar que, embora ninguém mais possa nos tirar da mão de Cristo, podemos nos retirar voluntariamente. Isso adiciona ao texto o que não está lá. Jesus não disse, ninguém mais as arrebatará da minha mão. Ele disse, ninguém, incluindo aquele na mão de Cristo. A menção de seu Pai no versículo 29 é linda e fornece uma dupla segurança para o crente. A frase que conclui os versículos 28 e 29 são quase idênticas. Uma diferença é que ele disse que ninguém deverá nos arrancar de sua mão, versículo 28. Ele acrescenta que ninguém pode nos arrancar da mão de seu Pai, no versículo 29. Nenhuma ovelha se perderá, porque nenhuma ovelha pode se perder. Ele é tão forte que as ovelhas nunca precisam temer. Jamais pereceremos. Nos foi dada a vida eterna. Estamos nas mãos divinas, porque pertencemos ao bom pastor. O Senhor Jesus Cristo disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele também disse, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Só tem 2 classes aqui, os que creem e os que não creem. Aqueles que creram no Senhor Jesus estão salvos, seguros, eternamente seguros. Aqueles que não são salvos, eles nunca mudaram a sua situação, eles não tinham uma outra situação, eles tinham só a situação de condenados. É assim que você está se você não está salvo. Você não precisa praticar nenhum pecado para ser condenado ao inferno. Cristo veio salvar você porque já está condenado. Você já tem pecado suficiente, não precisa praticar mais nenhum. Você já está condenado ao inferno. O que você precisa é de um Salvador. Este Salvador lhe dá total segurança. Ele disse, repito, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. O apóstolo Pedro disse, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. E continuamos sendo salvos eternamente. Atos capítulo 4, versículo 12. Você, querendo ser salvo, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Você também será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31.